Olá! Hoje iremos apresentar um pouco sobre a filosofia grega pelos filósofos Sócrates e Platão. O grupo é composto por Arthur, Gabriela, Lariane e Thaisa. Espero que gostem. Sócrates nasceu em 469 a.C., em Atenas, mais especificamente em um vilarejo pobre que ficava fora das muralhas da cidade. Seu pai era escultor de colunas e sua mãe, parteira. Por trabalharem, eram mal vistos na sociedade, pois naquela época quem trabalhavam eram os escravos. Ele era analfabeto, feio, mal vestido, pobre, marcado pela Guerra do Peloponeso, a qual lutou. Enfim, ele era estranho, porém muito carismático e dono de uma mente tão brilhante que chegou a ser condenado à morte por perguntar demais. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, usava apenas a oralidade. Desse modo, a maior parte de suas informações estão em diálogos platônicos. Havia perto de Atenas um grande oráculo, onde as pessoas iam fazer perguntas, e na entrada estava escrito: Conhece-te a ti mesmo, máxima que Sócrates leva em toda a sua filosofia. Um dia, Querefonte, que era um amigo de Sócrates, foi fazer uma pergunta e perguntou quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. E a resposta que ele teve foi: Sócrates. Ninguém é mais sábio do que Sócrates. Querefonte correu para contar ao amigo, mas ele não acreditou. Achava que havia um engano. E questionou: Como pode ser eu, se eu só sei que nada sei? Querendo provar que haviam pessoas mais inteligentes, juntou suas economias e foi pedir uma aula para um professor. Após horas escutando, perguntava como havia chegado naquele ponto e percebeu que esse e outros apenas repetiam o que alguém o ensinou, sem ter aprendido nada de fato. Analogamente, na realidade atual, apenas escutamos o que é necessário para, entre aspas, o aprendizado ou para fazer alguma prova, sem nada questionar. Inconformado e querendo provar sua afirmação, ele passa a debater e conviver com várias pessoas na sua cidade, Atenas, sempre empregando a sua dialética questionadora a fim de chegar na sabedoria, e tratando de temas mais humanos como o amor, a beleza, justiça, ética, moral, coragem. Ele rompeu com o tema de debate dos pré-socráticos. Bem, Sócrates não se considerava professor, pois ele via a si mesmo como um incentivador da busca pela verdade. O comprometimento do filósofo com os homens é suscitar-lhes o desejo pelo saber. O diálogo é a medicina socrática da alma, ou seja, é por meio dele que se pode livrar a alma da doença do erro e da ignorância. Segundo Sócrates, para praticar o diálogo é preciso possuir alguns passos. Primeiramente, a exortação. A primeira etapa é dedicada a convidar o interlocutor a buscar a verdade, é a exortação na filosofia enquanto jornada para a sabedoria. Segundo, a indagação. A segunda parte é o início de questionamento para tentar encontrar uma resposta. Terceiro, ironia. Sócrates fazia comentários sobre as respostas que lhe eram dadas. É de tironia, porque Sócrates coloca-se na posição daquele que está esperando pelo conhecimento de seu interlocutor, aquele que se julga sábio, que está preciosamente pronto para ensinar Sócrates. Contudo, isso é apenas uma artimanha para que se possa perceber, por meio das perguntas de Sócrates, que a sabedoria que o intelectual possui ter é, na verdade, falsa. Quarta, a maiêutica. A maiêutica socrática tem como significado dar à luz, parto, intelectual, na procura da verdade no interior do homem. Sócrates conduzia esse parto em dois momentos. No primeiro, ele levava os seus discípulos ou interlocutores a duvidar de seu próprio conhecimento a respeito de um determinado assunto. No segundo, Sócrates os levava a conceber de si mesmos uma nova ideia, uma nova opinião sobre o assunto em questão, por meio de questões simples inseridas dentro de um contexto determinado. A maiêutica dá à luz a ideias complexas. A maiêutica baseia-se na ideia de que o conhecimento é latente na mente de todo ser humano, podendo ser encontrada pelas respostas e perguntas propostas de forma perspicaz. A autorreflexão, conhecer a ti mesmo, é um exemplo. Põe o homem na procura das verdades universais que são o caminho para a prática do bem e da virtude. O antissofismo de Sócrates,
Critica as ideias dos sofistas, tais como o pagamento pelos seus ensinamentos e a forma de verdade absoluta, abordando que a verdade sai da boca de quem sabe articular as palavras. Assim, os pensamentos contras de Sócrates, trazendo as ideias de que a opinião é algo individual, mas a sabedoria é universal, e os seus princípios de que ele não sabia de nada. Então, como poderia cobrar algo das pessoas? Por sua vez, não eram apenas essas as diferenças encontradas por Sócrates, mas também a forma do debate, o diálogo, onde os sofistas usavam a retórica como seu discurso, um discurso primoroso, mas vazio. Já Sócrates falava pela dialética, onde os seus argumentos eram bem fundamentados, por isso chamava a atenção com seus ensinamentos. Sócrates foi acusado por 3 crimes e foi julgado por eles, tais como não reconhecer deuses reconhecidos pelo Estado, de introduzir novas divindades, de corromper a juventude e de zombar da democracia. Seu castigo seria a morte. Mas houve uma votação para a condenação de Sócrates, onde pela maioria foi condenado à morte. Sócrates, antes de morrer, fez uma confirmação dos seus pensamentos, dizendo que enquanto respirasse e exercesse suas faculdades físicas e mentais, jamais deixaria de praticar a filosofia e de elucidar a verdade, e que iria ajudar todos que cruzassem o seu caminho a buscá-la. Sendo absolvido ou não, ele iria ele nunca iria alterar sua conduta, mesmo que tenha que morrer 100 vezes. Já o Platão, ele foi e é um influente filósofo, porém seu verdadeiro nome era Aristóteles. Seu apelido foi dado ainda quando era jovem. A palavra Platon, em grego, significa largo, que algumas pessoas traduzem como amplo. Mas não se tratava de seus atributos físicos, mas sim porque ele sabia de muitas coisas, ou seja, seu conhecimento era amplo. Platão era membro de uma família influente, era filho de um legislador e estadista ateniense, e devido a isso recebeu a melhor educação possível. Era esperado que ele seguisse o rumo da política, assim como sua família, mas encontrou Sócrates quando tinha aproximadamente 20 anos e tornou-se seu discípulo e amigo. A influência de Sócrates sobre Platão é enorme, e a maioria dos textos de Platão são em formas de diálogos, em que Sócrates é o personagem principal, no qual ele trata de política, ética, estética, cosmologia e amor. E você sabe disso porque provavelmente já escutou a palavra amor platônico. Para Platão, o amor é o eros, ou seja, o desejo, a busca pelo que não se tem. Em linhas gerais, definimos a dialética platônica como um método dialético, contendo perguntas e respostas que geram conhecimento em busca da verdade. Essas perguntas seriam uma tese, que é a opinião formada sobre determinada coisa, e uma síntese, que é a opinião oposta sobre a mesma coisa. A junção da tese com uma antítese gera uma síntese. Essa mesma síntese gera uma nova tese, e assim isso vira um jogo sem fim. Durante toda a Idade Média, a dialética foi deixada de lado. Foi no período pré-socrático que o filósofo Heráclito dizia que tudo muda, tudo está em transformação, ou seja, as coisas não são definidas. Você não pode definir algo porque está em uma constante transformação. Outro filósofo pré-socrático, chamado Parmênides, tentou quebrar a ideia de Heráclito, pois dizia que a ideia de Heráclito era uma toxa, ou seja, apenas uma opinião que não vinha acompanhada de um conhecimento verdadeiro. Por isso, Parmênides afirmava que as coisas não mudam e nem se transformam. A mudança é só na aparência, mas a essência não se transforma. E então, Platão vai se apropriar das ideias dos pré-socráticos e vai concluir em uma crítica construtiva que a síntese para ele seria a teoria das ideias. No mundo sensível, temos de fato os objetos materiais que representam as ideias que estão localizadas nas perspectivas inteligíveis. Falando de uma forma mais fácil, é o plano terreno que vivemos em meio às aparências. Esse nome sensível se deu porque Platão disse que nós percebemos as ideias perfeitas por meio dos nossos 5 sentidos. Eles, por sua vez, são falhos e, consequentemente, não são representações iguais
as ideias presentes no mundo inteligível. Por exemplo, uma cadeira é um objeto material e representa uma ideia perfeita de cadeira que existe no mundo inteligível. Só que, como nossas sensações são suscetíveis às falhas, essa cadeira não é a cópia perfeita que existe no mundo inteligível, e isso vale para todos os objetos que existem segundo o pensamento de Platão. O mundo inteligível, ou mundo das ideias, é onde encontramos a essência. É um plano superior ao que vivemos aqui na Terra, e só pode ser percebido por meio do nosso intelecto. Tudo o que existe no mundo inteligível são ideias perfeitas dos objetos materiais que usamos no dia a dia, ou seja, é o mundo da sabedoria e do conhecimento. O mito da caverna explica melhor o dualismo platônico. Imagine que você está dentro de uma caverna, só que você nasceu e viveu lá todos os dias nesse ambiente bem escuro. A única luz é uma fogueira. Logo, as únicas coisas que você viu ao longo de toda a sua vida foram as sombras que existem fora da caverna, produzidas pelas chamas. É exatamente isso que acontece com os prisioneiros representados no meio da caverna. O que acontece é que em um dado momento, um desses personagens consegue escapar da prisão e ir para o exterior. Uma vez livre, ele se depara com o mundo real e fica muito assustado. Pela primeira vez na vida, esse indivíduo vê as coisas como elas realmente são, não apenas as suas representações. Ou seja, as sombras que os prisioneiros viram dentro da caverna eram apenas uma metáfora do mundo sensível, enquanto que o outro prisioneiro encontra ao sair da caverna um mundo inteligível. No final da história de Platão, o prisioneiro volta para dentro da caverna e encontra o que viu aos demais. Por fim, todos conseguem se libertar e alcançar o mundo real. A política de Platão traz as ideias da república, onde o filósofo deveria governar, pois ele é conhecedor das essências das coisas, ele é capaz de guardar as leis e o costume da cidade. Ele é contra a mentira, ele é moderado, dotado de uma alma superior. A ideia de Calipólis são as cidades utópicas, descritas no livro República. Seria uma cidade ideal, com construção da cidade justa, desde a sua fundação, com a divisão do trabalho, a definição da função de cada habitante, e até mesmo a educação das crianças. O protocomunismo são os fundamentos sobre a justiça, em uma concepção moral e de virtude da alma dos projetos políticos. Com relação à ética para Platão, ela tem finalidade de levar o homem a se voltar para o bem. O ser humano deveria buscar aquilo que o alimenta, engrandece a sua alma e abre mão das coisas materiais ou dos prazeres. Aliás, muitos confundem ética de moral. Relembrando, ética está associada ao estudo dos valores morais que orientam o comportamento humano, enquanto moral são os costumes, regras estabelecidas por cada sociedade. Em relação ao mito do Anel de Giges, tem uma historinha que eu vou contar para vocês. O Anel de Giges trata-se de uma lenda que integra a República de Platão. Giges era o nome de um bom pastor, praticante de boas ações, que serviu o soberano da Lídia. Contudo, por causa de um tremor de terra e uma grande tempestade, uma fenda se abriu onde ele pastoreava o rebanho. Giges foi até lá e viu um cavalo de bronze e oco. Pelas aberturas pôde ver um cadáver em seu interior, um homem com um anel de ouro na mão. Pegou então o anel e saiu. Quando Giges foi até o rei com os demais pastores com o anel, ao girá-lo ficou invisível, girando para outro lado ficou visível. Usando esse poder, passou-se por um dos delegados que iam juntamente com o rei, seduziu sua mulher e matou o monarca, tomando seu poder. Com isso, Platão nos esclarece que disfarçavelmente, violento e ganancioso, o homem é levado pelo desejo de ter sempre mais poder, vantagens, e é a lei que o conduzirá ao respeito pela igualdade, pois não agiríamos assim de bom grado por natureza, mas sim forçadamente, justamente por conta das leis que são impostas. Tem até uma música, né, que é de Fábio Braza, que fala um pouco sobre esse mito do Anel de Giges. E essa música, ela vai trazer uma grande reflexão com os dias atuais, né? No caso, esse Anel de Giges vai trazer uma grande reflexão nos dias atuais, pois a gente pode considerar esse anel como as nossas redes sociais hoje em dia, em que nós mostramos estar felizes, bem, porém muitas vezes não é essa a nossa realidade.
Às vezes nós estamos tristes, mas nós sempre queremos mostrar que estamos rindo, queremos mostrar vantagens. Então, será que realmente toda essa felicidade que nós mostramos nas redes sociais se compara à nossa vida enquanto longe das câmeras? Fica a reflexão para vocês. Segundo Platão, a alma tem três partes materiais: a alma racional, que é a parte da inteligência, da virtude, e ela está ligada à mente. A alma irracível, que ela é a parte da vontade, da coragem, do vigor, ela está ligada à parte do tórax e ao coração. E a alma apetitiva, que ela é a alma das necessidades básicas: comer, beber, está ligada às paixões, ao sexo, ao freio, ao equilíbrio também. E a moderação das necessidades básicas, como o comer e o beber, e ela vai estar ligada ao baixo ventre. Platão ele também divide as classes sociais em um quadro com suas respectivas almas, sua função e suas virtudes. A alma racional está ligada à classe dos filósofos, cuja função é governar, e a virtude é a sabedoria. A alma irracível está ligada aos guardiões, cuja função é defender, e sua virtude é a coragem. Já a alma apetitiva, ela está ligada aos comerciantes, aos produtores, ao povo em geral, cuja função é suprir, e sua virtude é a temperança.